Quero falar nessa noite sobre a crucificação. E o texto ali vai dizer o seguinte, deixa eu ver se está no 33, 32. E levaram também com ele os dois criminosos para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas deles, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas esse homem não fez mal algum. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Então quero falar sobre, pode passar ali. Quero falar sobre então a crucificação, onde naquele lugar foi tomado decisões que ecoaram para uma eternidade. Nós vamos ver desses três condenados algumas coisas que aconteceram, que hoje ainda servem para cada um de nós, que no final tu vai entender que hoje dentro do nosso coração, às vezes nós estamos numa das cruzes, porque ou nós estamos rebeldes, ou nós estamos arrependidos. E tu vai entender por quê. Mas eu quero dar uma rápida introdução sobre essa crucificação. Naquela época, existia 3 tipos de morte. A pior delas era a crucificação na cruz. As outras menores, menores eu estou dizendo porque elas tinham menos importância. Por que eu estou dizendo isso? Porque as outras mortes eram ou morte na fogueira, ou morte decapitado, arrancava a cabeça do camarada. E a crucificação na cruz, ela era algo mais aterrorizante dos 3 castigos, porque humilhava publicamente aquela pessoa ali numa cruz, e era uma combinação de crueldade e espetáculo. Para aqueles camaradas que assistissem aquilo, ele pensasse 2 vezes, 3 vezes, que se ele não andasse na linha, ele poderia parar naquela cruz. Quais as pessoas que eram crucificadas naquele lugar? Não era romano, não era cidadão romano. Cidadãos romanos, ou era fogueira, ou era cortar a cabeça. Ali eram escravos ou pessoas de outras nacionalidades. Então, era uma combinação horrível. O Gólgota não foi apenas um cenário de uma execução romana. Ele foi um palco para a decisão final para toda a alma. Tu vai ver que no decorrer da palavra, eu vou te mostrar que não foi apenas uma execução do exército romano. Foi algo que atinge nós até hoje. É uma decisão final para toda a alma. O tribunal foi o tribunal onde o destino da humanidade foi exposto. 3 destinos diante do céu e da terra. Ali 3 cruzes se ergueram, não apenas com 3 corpos naquela cruz, não sustentava apenas corpos, carregavam, e agora que eu quero que tu preste bem atenção, aquelas 3 cruzes carregavam chaves espirituais,
que continuam abrindo ou fechando destinos de hoje. É muito mais do que um cidadão morrer numa cruz. É algo espiritual. É chaves que ou trava ou destrava a vida das pessoas. Amém? Já vamos entender. 3 caminhos diante de Cristo: rejeição, reconhecimento e redenção. E eu quero falar primeiro da primeira cruz, a cruz da rejeição, onde temos um camarada que está ao lado do Senhor Jesus, que queria salvação, mas não queria arrependimento. Queria a bênção, mas não queria se arrepender. Queria as bênçãos dos céus, mas não queria mudança de vida. Esse camarada daquela cruz, né, era um homem anônimo, a gente não sabe quem ele é, mas era um criminoso, era culpado, era condenado e estava morrendo. Porque eu falei às 18 horas, tu imagina te pregar numa cruz, né, colocar aquela cruz em pé, tu sendo sustentado, tu está morrendo ali, tu está agonizando, teu sangue está se esvaindo. Tu vai morrer de qualquer maneira naquele lugar. E esse homem estava acontecendo isso. Mas o maior problema dele não era a cruz. O maior problema daquele homem não era a cruz, não era a morte que estava esperando ele. O maior problema daquele homem era o coração dele. Aquele homem tinha um coração inflado. É a cruz do orgulho intratável. Aquele homem não teve capacidade de se humilhar, não teve capacidade de se arrepender, não teve capacidade de dizer para o Senhor que ele precisava se arrepender porque ele estava naquele lugar, porque ele era um pecador. Aquele homem, o orgulho era tão grande que ele apenas queria escapar. E queria escapar. É quando a gente está num problema, quando eu estava fora da igreja, ou quando eu estava na igreja e não era batizado ainda, eu só queria bênçãos do Senhor. Quando apertava o sapato, eu dizia, Senhor, estou indo nos cultos estou até indo, sabe, eu ainda não me decidi pelo Senhor, mas será que o Senhor pode me dar uma força, sim, para mostrar que o Senhor, olha só, a petulância, para o Senhor mostrar que o Senhor é Deus mesmo, que vale a pena me entregar e tal. Então eu procurava as bênçãos dos céus, e o céu está cheio de bênçãos, Ele quer derramar sobre a minha e a tua vida, mas Ele quer um coração arrependido no nome de Jesus. Amém? Então a gente quer, tudo a gente quer, a gente é guloso, a gente quer tudo. Mas só uma coisa agrada o Senhor, é um coração contrito perante Ele, é um coração derramado ao Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Logo em seguida, esse ladrão da cruz, no versículo 39, diz, ele olha para Jesus e diz, se tu é Cristo, salva-te mesmo, a ti mesmo e a nós. Cara, estou falando calma, né? Mas ele deve ter gritado, deve ter dito, tá, Senhor, é o seguinte, ó, se até mesmo esse Deus aí que todo mundo fala, salva a gente de uma vez, pelo amor de Deus. Não quero morrer aqui nessa cruz. Então, quero te dizer que às vezes a própria vida está do teu lado, a vida eterna está do teu ladinho, a autoridade nos céus e na terra está pertinho de ti, e muitas vezes por causa do nosso orgulho a gente não quer se arrepender. Não era fé. Talvez a gente entenda que ele tivesse uma fé, mas se olha Deus, salva a gente então, salva a ti mesmo e tira nós dessa situação. Isso não é fé, isso era zombaria. Ele estava zombando do Senhor, é zombaria disfarçada de súplica. Por quê? Porque só quer a bênção. Jesus cura, quem crê que Jesus cura aqui nessa noite? Quem crê que Jesus liberta, transforma, nos dá um novo caminhar? Sim, esse homem até talvez soubesse disso, ouviu falar dele, mas esse homem não queria ser curado, esse homem não queria ser libertado na maneira espiritual, esse homem queria apenas escapar. Eu costumo dizer, e gosto de falar isso, né, pela experiência, que quem está num presídio, preso hoje, ele tem todo o direito, ele está lá parado, ele tem todo o direito de pensar em fugir, ele quer escapar, é o direito dele. O Estado tem o papel de não deixar aquele camarada fugir. E esse rapaz só queria fugir. É a mesma coisa que eu estar preso, respondendo por um crime, eu fui condenado, e chegar nesse momento, Senhor,
Ah, o senhor não podia me tirar daqui, né? Ah, não aguento, eu não posso viver o resto dos meus dias aqui. Eu não posso viver 5 anos aqui. Eu não posso viver 10 anos aqui. Mas não se arrepende de coração. Ele quer escapar de lá porque ele precisa continuar. Ele precisa continuar girando. Precisa continuar fazendo o que ele faz. Ele precisa correr os corres dele. E muitas vezes não há um arrependimento genuíno. E mesma coisa era esse rapazinho aqui criminoso. Eu não sei qual é que era o crime dele. Eu sei que era um crime grave, porque crimes graves ia para a cruz. E se o crime grave ia para a cruz, ele não era santo. Ele devia. O único que estava naquela situação era Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum sobre ele. Não tinha nada que acusasse o Senhor. Mas ele se esvaziou a si mesmo em forma de homem, cumpre a missão e vai à morte e morte de cruz. E graças a isso, eu e você estamos aqui nessa noite, podendo cultuar o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Mas vamos lá. Ele não queria redenção, ele queria alívio. Ele não queria transformação, ele queria escape. Ele quer livramento da dor, mas não quer abandonar o pecado. Muitas vezes estamos passando situações difíceis, situações horríveis, mas muitas vezes a gente quer o alívio, não quer ter mais a dor, mas não queremos abandonar o pecado. E era isso que esse homem estava fazendo. Ele reconhece até o título, Cristo do lado dele, mas não reconhece a autoridade de Jesus. Que em nome de Jesus, ao terminar, encerrar essa celebração, tu pelo menos reconheça que quem está nos céus, assentado à direita do Pai, tem toda a autoridade nos céus e na terra, e todo o problema, toda a luta, toda a dificuldade, tudo aquilo que tu está passando, o Senhor tem autoridade para destruir em nome de Jesus. Destruir. Basta apenas uma palavra, irmão, liberada dos céus. Basta apenas um toque do poder dele e a situação muda. Mas muitas vezes nós agimos como um rebelde, como esse ladrão da cruz. Queremos o benefício, mas não queremos o arrependimento. E esse ladrão acaba passando por isso. Ele olha para Jesus e vê um milagreiro, não vê um salvador. Anos atrás, quando ele estava trabalhando ainda na estrada, fazendo o patrulhamento, e lá em Canela tinha um lugar lá no rodeio lá do Saiqui lá, se reuniu um cara lá, acho que era João de Deus o nome dele, fazia milagres, curas, não sei o que era que fazia, cirurgia espacial, não sei o que. Era 5 da manhã e a fila era enorme, pessoas atrás de bênção, atrás de cura, atrás de benefícios, sendo que o Senhor Jesus, ele veio até nós para entregar muito mais do que isso. Ele veio nos entregar uma vida eterna. Ele veio nos entregar uma salvação de graça. Graças a isso estamos aqui nessa noite. E um dia estaremos com Ele nos céus, sendo servido por Ele, porque um dia as bodas do Cordeiro irão acontecer. E eu e você estaremos, que chamamos pelo nome do Senhor, o povo de Deus estará nos céus, numa eternidade com o Pai. Tu crê assim em nome de Jesus? Às vezes a gente age como não vai acontecer. Eu escuto isso desde guri, desde piá, na igreja. Vários aqui acontece isso. E o Senhor Jesus não voltou até agora, mas ele vai voltar, que a palavra dele não volta vazia. Então nós não podemos deixar de vigiar. Pede libertação imediata da dor física, ignora a necessidade da liberação da culpa espiritual. Jeremias 17:10, eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor está sondando exatamente nesse momento o meu e o teu coração. Ele sonda. Todos os dias o Senhor sonda o meu e o teu coração, examina a nossa mente, todos os dias. Por isso, em nome de Jesus, que Ele encontre um coração quebrantado na presença dEle, um coração dependendo do poder do Senhor. E qual é que era a chave espiritual que eu falei, que era 3 chaves espirituais? Essa era uma chave travada, era a chave da soberba. É uma chave que quer bênção, mas não quer arrependimento.
É uma chave que quer as coisas que o Senhor oferece. É só ler o Novo Testamento. Multidões se aglomeravam atrás do Senhor. Lá no caso do fluxo de sangue, lembra? Todo mundo se encostando, se batendo, todo mundo querendo bênção, querendo cura. Quantos daqueles foram curados, foram tocados pelo Senhor e nunca mais voltaram? Queriam a bênção, mas não queriam o arrependimento. Mas Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Coração humilde na presença do Senhor. Não, mas o que é humilde, pastor? Que tem gente que acha que humilde é ser humilhado pelas pessoas. Tem gente que acha que ser humilde é ser um coitadinho, é um crentinho, um pequenininho. Não, tu foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Tu ganhou uma nova identidade. Tu faz parte do reino de Deus. Então tu não é um crentinho, tu tem poder para orar por pessoas e elas serem curadas. Tu tem poder para liberar palavras do céu sobre vidas. A irmã Juliana aqui falou do carnaval, e ela falou uma coisa que eu adoro ouvir isso: somos agência do céu aqui na terra. Eu e você temos que liberar palavras do céu sobre pessoas que estão escravizadas por Satanás. Acabei me lembrando disso agora, não me lembrei às 18. Olha como as trevas são poderosas também. Olha como as trevas, se tu der brecha, as coisas acontecem. Eu conheço uma pessoa que entrou num relacionamento, se criou na igreja, eles não são daqui, tá? São de outra cidade. Se criou na igreja, estavam bem, estavam morando juntos, tal, né? Morando juntos, não casaram. Estava tudo bem até agora. Até que me chamaram. Me chamaram e a pessoa que me chamou disse: olha só, a partir de hoje nós não estamos mais juntos. Por quê? Porque o fulano, ele anda se endemoniando dentro de casa. Eu conheço a palavra, mas estou desviada. Eu sei o que é isso. E eu tenho medo, eu estou com medo. Eu acordo de noite, ele está em pé na porta me olhando. A última vez que ele quis investir sobre mim, ele ficou grande e o corpo dele foi transformado. E ele queria me pegar. Olha o que a pessoa me falou. Eu me urinei de tanto medo, porque eu sabia que naquele momento era um demônio tentando me pegar. Então, irmãos, não brinque, não seja como esse ladrão da cruz. O mundo espiritual é real, o mundo das trevas é real, mas o mundo da luz, o reino de Deus também é real. Então ele tem todo o poder para te dar autoridade, pisar escorpiões, orar por pessoas, elas serem curadas. Não brinca. A gente não está aqui para se emocionar, a gente não está aqui para se agradar um ao outro. A missão continua, pessoas estão morrendo. Esse ladrão da cruz estava morrendo. Tu imagina, tu pendurado numa cruz, morrendo, e tu não tem a capacidade de olhar para o lado, olhar para a vida estava do lado dele. Aquele que é dono do universo estava do lado dele, e ele só queria escapar da cruz, não queria o arrependimento. Mas que eu e você olhe para o nosso lado e veja a eternidade do nosso lado, o Senhor do nosso lado, e não só do nosso lado, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós, é o próprio Deus vivo morando dentro de nós. Aleluia! Então não podemos brincar, não podemos brincar. E para quem conhece a palavra, como essa pessoa que estava desviada, ligeirinho voltou para os braços do Senhor. Não sei por quê. Ligeirinho resolveu, terminou o relacionamento e já está indo nos cultos e participando de pequeno grupo nessa cidade, que é uma igreja que eu não me lembro o nome agora. Mas precisou enfrentar o diabo de frente. O mundo espiritual, o mundo das trevas, ele quer nos matar, ele quer nos roubar, ele quer nos destruir. Mas nós temos um Senhor que nos dá vida em abundância. Amém? Então não podemos brincar com isso. E esse ladrão da cruz brincou, morreu. Vi morte eterna.
Então, essa cruz revela uma verdade dura. É possível estar a centímetros da salvação e estar eternamente distante. Ah, pastor, mas eu vou em todos os cultos. Ah, pastor, mas eu vou no culto dos jovens. Ah, pastor, eu vou lá no lago todo sábado lá, pastor. Eu vou nos pequenos grupos durante a semana. Às vezes tu está perto do Senhor, mas perto não significa que tu está salvo. Perto não significa que tu te arrependeu. Ele pode estar a centímetros, mas a tua salvação está em risco. Por isso, nessa noite, se entregue ao Senhor. E quando eu falo se entregue ao Senhor, é 100%. Amém? Não precisa se assustar. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Porque às vezes a gente vai na empolgação, é legal, é bom a gente estar junto, o PG é gostoso, tem alimentação, tem comunhão, tem palavra, tem música, no culto também tem, mas às vezes eu estou a centímetros da salvação e estar eternamente distante. Sem arrependimento não existe milagre da mudança. Sem arrependimento não existe milagre da mudança. Proximidade geográfica é diferente de comunhão espiritual. Não adianta tu estar junto aqui, o teu coração tem que estar rendido aos céus, amém? Glória a Deus. Que bom que estão entendendo. Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual lhe foi designado Jesus. Olha que maravilhoso. A gente vê pessoas cansadas no seu corpo físico, cansadas na sua mente, estão perdidas, e o Senhor vem e diz assim: olha, eu tenho uma receita, se tu te arrepender, voltasse para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, eu vou te dar tempos de descanso. Eu quero tempo de descanso com o Senhor, amém? Tu quer tempo de descanso com o Senhor? Tu quer tempo de descanso com o Senhor? Então o Senhor tem esse tempo de descanso para nos dar, basta se arrepender. O primeiro ladrão é a tragédia do quase. Eu quase. Senhor Jesus veio, mas eu quase fui. Senhor Jesus me chamou, me emocionei, chorei e eu quase. Ele foi o quase. Do lado da vida eterna, quase. Queria bênção, quase. O Senhor não tirou ele dali e ele morreu uma morte. Ele representa todos que buscam a Deus pelos benefícios, não pelo ser. Amém? Ponto 2, a cruz da revelação. Vamos para o outro lado. A chave da misericórdia, a cruz da fé no último segundo. E quando eu falo no último segundo é porque a oportunidade é hoje. Hoje. Não é amanhã, é hoje. Hoje, o dia que se chama hoje, é a oportunidade. Na segunda cruz, outro homem, criminoso, culpado, merecia estar ali. Mesmos crimes, mesma sentença, mesma dor. Mas tinha um porém, ele tinha um coração diferente. O outro era um coração soberbo, orgulhoso, não foi capaz de se arrepender. Mas esse não, tinha um coração diferente. Salmo 51, 10, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, me dá um coração puro, Pai. Me dá um coração puro na Tua presença. Me dá uma estabilidade na Tua presença, Senhor. Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. O Senhor está quebrando corações de pedra aqui nessa noite. Entrou com um coração duro aqui nessa noite. Um coração pesado, incrédulo, duvidando. Eu vejo só os outros se abençoados e eu não sou. Eu vejo só todo mundo se dando bem e eu não estou bem. Eu vejo, nossa, é milagre, é testemunho, mas eu não estou bem. Mas nessa noite o Senhor está quebrando esse coração de pedra em nome de Jesus. O Senhor deseja o melhor para ti, mas esse teu coração de pedra tem que ser quebrado. Enquanto o outro zombou do Senhor, esse aqui discerne. Esse que está do meu lado não é é Deus. Esse que está do meu lado aqui é o Senhor.
Ele discerniu naquele momento. Enquanto o outro exige, me tira daqui. Se o Senhor pode, tira tu e tira nós. Enquanto o outro exigiu, esse aqui reconhece a autoridade de quem estava ali. Reconheceu a autoridade dos céus. Olha o que diz 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Havia uma multidão ali assistindo. E ele conversa com o Senhor publicamente. Ele diz, olha Senhor, se tu pode lembrar de mim, quando o Senhor entrar lá no paraíso, lembra de mim, Senhor. Foi o que ele disse. Olha o que ele diz para o ladrão da cruz, o outro. Não recebemos o castigo justo. Nós recebemos o castigo justo, mas este nenhum mal fez. E aqui, irmãos, acontece a mudança de mente. Metanoia, que ele diz a palavra do Senhor. A mudança de mente, visão, direção. Ele não pede para descer da cruz e se livrar do problema imediato. Ele não negocia méritos. Nós somos campeões em negociar méritos. Negociar aquilo que a gente fez, negociar, eu fiz por merecer, só um pouquinho, Senhor. Se alguém que merece alguma coisa é eu. Não falta culto, não falta PG, sou dizimista, sou ofertante, minha vida é uma bênção, mas, Senhor, se alguém merece algum mérito nessa história, sou eu. Não, ele não diz isso. Ele não apresenta um currículo espiritual para o Senhor. Quando a gente vai conseguir um emprego, vai se apresentar numa empresa, a gente manda o nosso currículo. Aí lá tu dá todas as tuas características, cursos, o que tu sabe fazer. Para o Senhor não adianta tu chegar com um currículo. Não adianta dizer que tu é super crente, tu é super espiritual, que só tu ora e as coisas acontecem. Não, ele não fez isso. Ele não apresentou um currículo espiritual. Ele apenas diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, essa oração abre o paraíso para ele. Uma oração, uma frase. Às vezes nós achamos, bom, eu vou fazer uma oração, seguinte, preciso de um favor do Senhor, preciso de uma bênção do Senhor, eu vou fazer a melhor oração da minha vida. Eu sei falar bem, conheço textos bíblicos de cor, né? Sei falar bem, vou impressionar o Senhor. Vou chegar diante dele, nossa, vou arrebentar numa oração. Ele vai ter que me atender. Não. Esse homem apenas diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, aleluia. Quando o teu coração é sincero perante o Senhor, quando tu está dizendo, vem da tua alma, do teu coração, essa é a oração mais poderosa que existe na presença do Senhor. Não adianta ir com desculpas, não adianta tentando te sabotar. Senhor, mas o Senhor sabe, né? Eu não tenho muito tempo. Senhor, o Senhor sabe como é que é minha esposa. Ele não deixa eu falar. O Senhor sabe como é que é meu marido, ele não fala comigo. O Senhor sabe como é que é dentro da minha casa. Eu sou um milagre, Senhor. Se eu estou aqui na tua casa, eu sou um milagre, porque olha, a questão dos meus relacionamentos são terríveis. Não chega assim diante do Senhor. Apenas diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu me arrependo. Se lá dentro da minha casa até nesse estado, Pai, eu coloco à minha disposição porque eu me sinto culpado. Eu não tenho capacidade de vencer, eu não tenho capacidade de mudar o ambiente. Senhor, me dá um coração arrependido, me dá um coração, Senhor, contrito na Tua presença, me dá palavras do céu, me dá sabedoria vinda do céu para me mudar essa situação, Pai. Então não adianta tu chegar achando que é o maioral diante do Senhor. Mas se tu chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu me humilho na tua presença. Sem o Senhor eu não sou nada. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence ao Senhor. O Senhor é que me resgatou. O Senhor é que me chamou. Por isso, Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus. Intervenha, Senhor, nesse assunto, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Se humilha na presença do Senhor. Quantas pessoas tu já te humilhou nessa tua vida? Patrões te humilhando, falando bobagem para ti, amigos te humilhando, mas agora quando tu chegar na presença do Senhor, tu tem que te humilhar e dizer que sem Ele tu não é nada, sem Ele tu não consegue fazer nada, porque a tua vida pertence ao Senhor, amém? Glória a Deus. E esse homem sabia disso, porque a oração dele foi uma chave destrancada, foi humildade e fé.
Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A resposta de Jesus ecoa pela eternidade. A resposta que redefine esperança. Olha a resposta do Senhor para aquela oração, aquela frase: Senhor, lembra de mim, Pai, quando tu entrares no paraíso. Lembra de mim, por favor. O que o Senhor responde? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. O dia é hoje, irmãos. O dia é hoje. Glorifica o nome de Jesus. O dia é hoje. Não é amanhã, não foi ontem, já passou. O dia é hoje. O dia da decisão é hoje. Começa a examinar o teu coração. Começa a examinar a tua vida. Começa a examinar isso. Hoje estarás comigo no paraíso. Não teve tempo para obras. Ô Senhor, só um pouquinho. Me desce da cruz aqui, deixa eu fazer algumas coisas por merecer. Não teve tempo para obras. Não teve tempo para rituais. Senhor, então, até brinquei no culto das 18. Senhor, então deixa eu rezar umas Ave Maria, uns Pai Nosso, então. Quem sabe eu possa... Não teve tempo de rituais. Não teve tempo de performance. Não, Senhor, eu quero mostrar para o Senhor que eu mereço entrar no teu reino. O Senhor já viu, quando eu me apresento, parece que nem é eu falando. Não houve tempo para encarnar um personagem. Não houve barganha, não houve mérito, não houve ritual. Apenas um apelo vulnerável à memória e à misericórdia do rei. Ele apenas se humilhou na presença do rei, porque do lado dele estava o rei do universo. Do lado dele estava aquele que morreu por mim e por você. Do lado dele estava aquele que bastava apenas uma palavra liberada, ele mudava todo o quadro. Do lado dele estava alguém que basta apenas um toque do seu poder, e ele muda a situação da tua vida nesse momento. Amém? Esse era aquele que estava do lado dele, apenas um coração quebrantado diante de um rei crucificado. E o ladrão prova algo extraordinário para nós. Ele prova que não há momento tarde demais pela fé verdadeira. Até falei para o pessoal também, hoje nas 18. Para quem mora em cidade grande, ou já morou em cidade grande, sabe que tu tropeça em moradores de rua. Sabe que tu vê tudo que é tipo de mazela na cidade grande. Tudo. E às vezes por causa da insegurança, tu até gostaria de fazer mais, mas por causa da insegurança, tu até não faz, fica meio assim, a não ser que tu tenha um grande grupo de irmãos, que tu possa fazer alguma causa. Mas por trás de cada pessoa que está lá, em situação de rua, por exemplo, existe uma história por trás dele. E não diferente, às vezes ali tem história de pessoas que são desviadas, que conheciam o Evangelho, que se criou na casa do Senhor e foi parar naquela situação. Aqui até a gente não vê muito visivelmente, mas como disse a Juliana aqui, nessa noite, Gramado esconde muitas coisas, e as trevas têm agido de forma tremenda aqui nessa cidade. E o único meio de nós atacar essas trevas é com a luz, é com o reino de Deus, é com a palavra do Senhor, é nós se posicionando como membros, como participantes do reino dos céus, e dizendo: aqui não treva, aqui tu não tem autoridade, porque eu fui comprado no sangue de Jesus, e Ele tem me dado a autoridade dos céus, para expulsar toda a treva, todo o domínio, todo o capeta, toda obra contrária em nome de Jesus. A cruz, meus irmãos, ainda fala hoje, a cruz tem poder, a cruz, aquilo que aconteceu lá, ainda dissipa as trevas, ainda muda destinos. A cruz ainda expulsa demônios. A cruz bota a capeta para correr. A cruz, o diabo não tem coragem de chegar perto, porque a cruz fala até hoje, e graças a isso estamos aqui nessa noite. A cruz tem poder, não a cruz em si, mas aquele que morreu por mim e por você. Então ela fala até hoje. A salvação é instantânea e baseada apenas na pessoa de Cristo, recebida pela fé. Salmo 51:1. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado,
um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Meu desafio para ti nessa noite e para mim, pede para o Senhor, Senhor, me dá um espírito quebrantado na tua presença, me dá um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Pede para o Senhor nessa noite. Talvez teu coração está nervoso, teu coração não consegue raciocinar, tua mente está confusa. Tu é crente, tu confessou Jesus publicamente um dia que Ele é Senhor sobre a tua vida, mas muitas vezes tu age como o rebelde lá da cruz, que é a bênção, mas não se arrepende e não muda uma área da tua vida, e a gente vai lutando com isso, mas basta apenas um segundo e tudo pode mudar, basta apenas uma decisão tua, basta apenas um coração contrito, basta apenas ser sincero na presença de Deus, e Ele vai mudar toda essa situação, em nome de Jesus. Amém, igreja? E o último lugar, a cruz da redenção, o centro do universo. Número 1, 3 coisas sobre essa cruz que estava Jesus. Número 1, no centro estava Ele. A sua cruz não era por merecimento, não era criminoso, não tinha culpa, não tinha feito nada. Tudo o que aqueles outros 2 tinham de condenação, o Senhor Jesus não devia nada para ninguém, nada. Ele sem culpa ele foi parar naquele lugar, mas não foi por merecimento, foi por substituição. Era para eu ou você estar lá condenado. Estávamos condenados. E o Pai, na sua infinita misericórdia, vai até aquela cruz para morrer por mim e por você. Isso já é motivo para dar glória a Deus. Isso é motivo para dar glória a Deus. Glória a Deus. Se a gente não consegue glorificar o nome de Jesus quando alguém morre numa cruz no meu lugar, então a gente não sabe por que está aqui. Tem que glorificar o nome do Senhor. Então, era Jesus Cristo, Filho de Deus, o Logos encarnado. Ele pagava pelos pecados de todos, inclusive daqueles que insultavam Ele lá. Inclusive, estavam lá, e aí, não vai sair daí, tu não é o rei, tu não é o rei dos judeus. E assim estava. Peraí, pega um vinagrezinho aí, vê se tu transforma em água, para ficar legal. É isso, humilharam Ele, sapatearam, bateram, botaram numa cruz. Mas tudo isso, o número 2 eu entro, o silêncio que fala mais alto. Enquanto ele era insultado, ele orou. Olha a oração do Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Pai está nesse momento intercedendo por cada um de nós. A Bíblia fala que ele morre, ele vai até o inferno, pega as chaves do inferno, ressuscita no 3º dia. Fica uns dias aqui nessa terra e sobe aos céus para que o Espírito Santo pudesse descer. Mas a Bíblia também fala que o Senhor colocou ele num trono, assentado à direita dele, intercedendo por cada um de nós. Quando nós erramos, quando nós pecamos, ele está lá, Pai, dá mais uma. Pai, eu sei que o Marcos Abreu lá é difícil. Eu sei, Pai, que às vezes a carne parece que quer vencer ele, Pai. Dá mais uma oportunidade para ele. Intervenha, Pai, por favor. Eu morri por ele, eu morri por ela. Pai, em nome de Jesus, meu sacrifício não pode ser em vão. Eu quero salvar toda essa humanidade. Tu crê nisso em nome de Jesus? Ele intercede. Por isso que quando a gente ora por alguém, como a Juliana falou, coloca um nome. Um nome, lembra de um nome. Quando a gente coloca em oração diante do altar do Senhor, o Senhor, não é que o Senhor vai se comover, mas o Senhor, Ele escuta o povo que se chama pelo nome dEle. O Senhor escuta o povo que serve a Ele, porque fazemos parte do reino dEle, não somos mais qualquer um, temos uma identidade nos céus, e quando nós falamos e clamamos, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo limitados, o Senhor nos escuta em nome de Jesus. E o 3º lugar, o grito da vitória consumada. Em João 19:30 ele diz, está consumado.
Está consumado. A obra está completa. A dívida está paga, está consumado, a obra está completa, a dívida está paga, está consumado, a obra está completa. Glorifica o nome de Jesus, a obra está completa. Foi por mim, foi por você. Não temos o direito de ser rebelde como aquele ladrão da cruz. Mas nós temos o direito de se arrepender e dizer para o Senhor: Pai, eu me arrependo, eu tenho errado, eu tenho pecado contra Ti, mas estou diante dos céus nessa noite, e eu me arrependo daquilo que tem te atingido, tem te ofendido, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, o pessoal do louvor pode passar, por gentileza.